Boa noite, boa noite, boa noite. 20 horas aqui no Reino Unido, 17 horas, né? 16 horas acho que no Brasil. Boa tarde, boa noite. E hoje vai ser assim, uma delícia, como sempre, gente, uma delícia, delícia, delícia. Nós hoje vamos ter o tema da nossa live hoje é arte. Olha só, arte terapia. E nós vamos conversar, né, com a Sol, que vai nos trazer como vai funcionar, como funciona essa arte terapia. Eu acho que vocês vão se surpreender. Fiquem comigo. Vamos aproveitar para já ir convidando aí, né, nossos amigos, passando, expandindo essa live aqui do CCBL para recebermos a Sol. Deixa eu ver se ela já está aqui presente para que a gente possa... Ah, a Sol já está aqui. Deixa eu convidar, porque a gente não perder tempo. Eu já vou convidando aqui. Deixa eu ver aqui bonitinho, convidando o pessoal para vir para nossa live. Oi, Deixa eu só virar aqui a câmera. Aê! pessoal. Maravilha ter você aqui, Sol. Tô muito, 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 muito Agradeço muito o convite, estou muito feliz por essa oportunidade. maravilha. Sol, eu sei assim que, nossa, eu tô curiosíssima para saber sobre a sua terapia e o que que é esse quatro, que me perguntaram, o que que é esse quatro? Eu não sou, falei, não sei, gente. E, Descobrir tudo isso juntos. Deixa eu só arrumar isso aqui, vocês estão vendo me pelo pescoço só, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Eu comprei um suporte novo. por isso eu vou dando boa noite para vocês aqui de UK. Boa tarde, meu Brasil querido. Bom dia para quem estiver em outro fuso horário, né? É, a Essas gente lives que a entendi. gente faz trabalho virtual, né? A gente nunca sabe de onde a pessoa está nos vendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês gostem. Eu acho que vão gostar. Ai, beleza. Você já avisou a sua audiência aí que nós estamos ao vivo? Vou mandando aviãozinho aí pro Sim, pessoal. sim, avisei. Tá aqui. E convidando o pessoal, vir, a minha audiência para vir aqui para o CCBL. Estou mandando aqui a sua live para todo mundo. Enquanto isso, amada, se Sim, apresente aqui para a audiência do bom, CCBL, né? Pode ter pessoas que já te conhecem, com certeza, mas também tem as que não. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a audiência do CCBL, por favor. Enquanto isso, eu estou mandando aqui os meus aviõezinhos. tá bem. Meu nome é Solange, né? Então, por isso meu apelido Sol, que eu gosto muito, por isso eu me apresento, né? Meus folders são como Sol Castro, mas meu nome é Solange, tenho 52 anos, dois filhos, três netas, minha família toda está no Brasil, beijo família, e sou apaixonada por arte, né? Eu tenho como princípio básico da vida o amor, o perdão e a gratidão, então eu sou um ser em construção diária, que viu na arte um propósito e a liberdade de construir um ser autêntico, né? Então, eu sou uma pessoa apaixonada por pesquisa. Até a Márcia tirou os números para mim, até nos números deu isso. Eu falei, olha como isso é batata, a numerologia é real. Ela falou Meu certinho, Deus, sem a gente nem ter conversado nada sobre isso. Então, eu sou apaixonada por pesquisa. Acaba um curso, já engato o outro, né? Então, estou sempre buscando informação e adoro aprender e ensinar. Então, até por conta disso, eu fui professora de filosofia no Brasil por mais de 15 anos, professora concursada. E aqui em UK, eu sou terapeuta e artista plástica. Né? E sou uma pessoa que ama a vida, amo o meu trabalho. E estou muito feliz com esse espaço, estou muito feliz de estar nesse momento conversando com vocês, contar um pouquinho da minha história, da minha relação com a arte, da importância da arte enquanto desenvolvimento humano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, no finalzinho, quando eu for passando a trajetória, eu vou explicar o que são esses 4 R's, tá? E aí também qualquer dúvida vocês vão colocando, a gente vai dialogando. perfeito. Então vamos começar lá. Quanto tempo você está aqui em Londres?
Vai fazer 4 anos que eu estou em Londres. Tá, essa. Há 2 anos eu comecei a desenvolver arte aqui. Primeiro eu trabalhei de cleaner, trabalhei em empresa, eu estava totalmente fora da minha área, e aí consegui voltar para a minha área, voltar para a terapia. Comecei como artista plástica, né? Comecei a fazer exposições do meu trabalho, e aí depois eu consegui desenvolver a terapia. A primeira que eu desenvolvi foi um projeto do governo, inclusive, para uma comunidade, né? Foi assim, fiquei muito feliz porque eu apresentei o projeto e eles gostaram e bancaram o projeto. E foi no período da pandemia, então eu trabalhei com mulheres que sofreram violência doméstica durante o período da pandemia, que foi uma coisa que aconteceu em todos os lugares, né? Bom, acontece o tempo todo. A gente fala da pandemia porque acentuou, né? Acentuou, é. Ficar A em gente casa. fala que às vezes parece que não que está acontecendo nesse período, né? Não é isso. Mas aí foi um trabalho que eu fiz online e que deu muito certo, né? E a partir dali, então, eu comecei a trabalhar as terapias, tanto terapia com arte como outras terapias holísticas que eu trabalho. Mas hoje a gente vai falar da arte terapia, que é o meu xodó, né? Porque é uma metodologia que eu desenvolvi a partir da minha vivência de vida e de história com a arte. E é esse processo que eu vou contar até chegar na metodologia em si, né? Que hoje já não é só por conta da minha experiência de vida, hoje é um estudo mesmo, fundamentado, tudo direitinho. Eu vou, prometo que eu só vou fazer essa interrupção, Mas, porque você tocou num assunto que eu gostaria de trazer aqui. Nós somos aqui, no nosso caso, aqui dentro do CCBL, dessas lives que nós fazemos aqui às quartas-feiras, somos terapeutas holísticas, tá? Muitas vêm de um outro background, que antes disso, no Brasil, nós tínhamos outra profissão, eu advogava, eu trabalhava no fórum, era contadora judicial, era escrevente, você foi professora, então nós temos uma outra história. Quando chegamos aqui, temos que nos adaptar, né? Nos recriarmos e nos adaptarmos a essa realidade. E muitas vezes nós ficamos por um certo tempo fora da nossa profissão. Então, eu gosto que sempre que vocês vêm aqui, que isso fique claro para quem nos assiste, para quem tem a intenção e para quem já está aqui no Reino Unido ou em qualquer outro lugar que se sente uma imigrante, que se sente uma imigrante, não, que é uma imigrante, que nós sempre seremos imigrantes, mesmo que a gente tenha documentos, isso não importa. Mas saber que em outros países nós também podemos nos realizar. Nós não sim, temos que ter vergonha ou nos sentimos impossibilitadas de fazermos algo diferente. Então, aqui nós estamos vendo escritoras, artistas, pintoras, músicos, terapeutas, várias áreas. Então, todo mundo tem que seguir o seu curso, saber seu caminho do seu destino, saber sua missão e lutar por ele, independente de onde esteja. Esse negócio que eu chego aqui, tem que só ser cleaner, nada contra o cleaner, porque foi exato. o que sustentou minha filha, mas eu sempre procurei por mais, eu não me acomodei, nem no cleaner e nem nenhuma facilidade de nenhum benefício. Não é que não possa usar, não é nada disso. Você só não pode se acomodar e ficar nos bastidores. Então, você Sim, pode vir. abandonar, né? Abandonar o sonho, abandonar o seu propósito, Exato, né? não deva fazer isso. Então você está aqui, nossa, eu era manicure no Brasil, mas chegou aqui, eu estou fazendo cleaner porque eu não vou conseguir clientela. Não, se você é uma boa profissional, seja a área que você for, uma boa manicure, você pode ser manicure aqui também. Você pode ser podóloga, você pode ser cabeleireira, você pode ser terapeuta, você pode ser psicóloga, você pode ser o que for. Mas isso depende de você. Então era só isso que eu queria deixar claro. E todos que vêm, todo mundo tem a sua história, tem o seu porquê de estar. Mas agora vamos ao assunto. Como começou isso? Que, gente, eu vou querer fazer essa terapia. Vamos lá, Sol. Porque assim, primeiro que a arte por si só, ela é terapêutica, né? Porque a arte ela nasce da necessidade humana de expressar tudo aquilo que a linguagem não dava conta, né? Então, isso já é natural do ser humano. Então, a arte nasce para libertar, seja dores ou alegria, para libertar a alma de algo que você não consegue expressar, né? Porque não é só dor. Eu já vi gente que infarta com uma boa notícia. Então, é tudo aquilo que está em excesso na sua alma, né? Tudo aquilo que você precisa tirar da alma e pôr para fora.
A arte veio como essa ferramenta, com essa possibilidade de toda a expressão artística, ela é esse de dentro para fora. Ela automaticamente vai passar do inconsciente para o consciente. Ela sempre é esse movimento do mais interno que vai vir para fora, que vai se expressar no externo. Então, a arte por si só, ela é terapêutica. O que acontece é que com a ciência, com os estudos, a gente foi aprendendo como usar essa ferramenta para potencializar algo que já é do ser humano. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas não vou fazer arte terapia porque eu não tenho habilidade artística. Né? Mas aí é que está. Você não precisa ter habilidade artística, porque você não está produzindo arte enquanto mercadoria. As pessoas entendem errado o movimento artístico. Então, a arte que a gente fala, a arte pura, ela é esse movimento natural, que é a linguagem da alma. Se é a linguagem da alma, todo mundo tem alma, né? Então, todo mundo tem arte de alguma forma dentro de si. Agora, a arte, para venda, a arte enquanto mercadoria, ela vai surgir bem depois. E aí você vai produzir arte para um público, você vai produzir arte para uma renda. Então, é diferente da arte enquanto terapia. Né? E eu passei pelos dois processos. Né? Eu comecei a me envolver com arte já com 7, 8 anos de idade. Com 7, 8 anos de idade, eu comecei pintando pano de prato e minha mãe vendia para ajudar na renda em casa. Minha mãe era uma mulher sozinha, com 3 filhos. Eu sou a mais velha, então eu pintava os panos de prato com 8 anos e minha mãe vendia. Com 10, né, eu comecei a pintar tênis, o meu tênis, o do meu irmão, e aí já tinha uma visão de empreendedora, comecei a pintar os tênis dos colegas da escola, porque a gente era tudo pobre, os tênis brancos ficavam tudo encardido e a gente não podia comprar outro, e eu comecei então a fazer personalizado, né? Então eu enchia de florzinha, borboletinha, estrelinha e tampava os encardidos. A Né? Você percebe? A arte ali, ela era uma mercadoria para mim. Eu produzia arte não para tirar algo de dentro da minha alma. Eu produzia arte para ter uma renda, né? Que já é bem interessante, óbvio. Mas ela não tinha uma função terapêutica. Ela começou a ter uma função terapêutica para mim a partir dos 12 anos de idade, quando eu sofri um assédio de pedofilia. E assim como a maioria das crianças, eu não contei para ninguém. E é óbvio que aquilo me afetou profundamente. Então eu comecei a escrever poesias e usar a linguagem metafórica para gritar aquilo que eu estava silenciando. Né? Então era um jeito de eu pôr para fora, eu contava tudo sem que ninguém soubesse o que eu estava contando. Ali, vê como é diferente o movimento? Ali era terapêutico. Porque ali eu não estava escrevendo para vender, ali eu não estava escrevendo para que alguém apreciasse, ali eu estava escrevendo para gritar aquilo que estava na minha alma. Né? Então, a terapia, ela faz esse movimento. Né? Você produz arte para trazer para fora. Só que eu fazia isso de forma inconsciente, eu não sabia que a arte funcionava assim, nem nada disso. Né? Mas até hoje eu uso essa linguagem metafórica. Até hoje eu me expresso as questões difíceis, eu só consigo me expressar dessa forma. É que nem Virou uma. sol, é que nem quem escreve diário. Quem nem quem escreve diário. Né? Ela Ele escreve para pôr para fora. Não é necessariamente para alguém comprar o diário e e saber o lê. que se passa. Não é para. Nesse caso, a pessoa não está nem vai ter sustento dela, mas ela quer se expressar. Ela precisa que ela não está conseguindo falar, Sim. conversar. Ela usa ali para Como se ela relatar. estivesse dialogando com alguém. Então, ela quer contar o dia dela para alguém, mas ela não quer contar para uma pessoa de verdade que vai julgá-la, que vai. Então, ela coloca no diário. Né? No caso da poesia, era a mesma coisa. Não era para alguém ler e entender, na verdade, o que estava se passando, porque eu não queria contar, mas eu precisava pôr para fora. Né? Então, eu escrevia de forma metafórica, né? E punha para fora. Aí, entre os 15 e os 20 anos, eu sofri 2 vezes violência sexual. Né? E ali começa a minha relação com o lixo. Né? Porque eu já tinha tido aquela situação aos 12 anos de idade. Entre os 15 e os 20 aconteceu isso. E aí essa situação fez com que eu me sentisse um lixo. E assim, eu era muito nova, né, dentro daquela situação vulnerável. Eu ouvi de outras pessoas que eu era um lixo, que eu era menos que o lixo. E dentro daquela situação toda, eu assimilei aquilo como uma verdade absoluta, que em terapia eu vou chamar isso de armadilha conceitual.
né? Que é quando você absorve um conceito e fica preso nele, por isso uma armadilha, você acredita e fica preso. E eu fiquei presa nisso, eu me sentia assim, e aí você só vai atrair coisas não positivas, né? Então, aí com 20 anos eu me casei, uma relação abusiva, né? Uma relação de submissão. E aí vem o Então, cicloso, sim, né? porque você vai manter naquele ciclo, né? Porque se você se sente um nada, que era como eu me sentia, qualquer coisa era lucro, qualquer relação, na verdade, eu achava assim que era mais do que eu merecia. Porque eu não era nada. Então, assim, até reverenciava, né? O outro vira um Deus, porque ele me aceita na sua vida eu sendo um nada, né? Eu não ser sem valor nenhum. Né? É a visão equivocada que a gente tem da gente quando passa algumas coisas. Isso começou a mudar diante de uma crise financeira. Eu sempre falo que prestem atenção nas crises, porque as crises são ótimas para esclarecer uma porção de coisas, para dar uma reviravolta na vida da gente. Já estava numa relação há quase 20 anos, né? E aí veio uma crise financeira muito grande. Eu trabalhava assim de tudo, fazia doces, salgados, passava roupa para os outros, limpava a casa e a renda não fechava. E eu precisava fazer um investimento e não tinha de onde tirar dinheiro. E aí, eu sempre fui muito religiosa, conversei com Deus e veio assim, literalmente, a iluminação. Porque assim, do nada eu olhei para o lixo. Né? Eu que sempre tive o lixo como uma coisa negativa, eu era o lixo, a coisa imprestável. Eu olho para o lixo e falei, vou trabalhar com aquilo que as pessoas jogam fora. É uma mercadoria de graça. Né? Adorei essa parte da história. Nossa, eu amo muito, porque quando eu lembro é fantástico, assim, porque foi bem assim, eu olhei e falei, peraí, vou trabalhar com aquilo que jogam fora. Meu único investimento foi um tubo de cola branca. Foi só isso que eu comprei. E aí, o que eu comecei a fazer? As embalagens dos meus docinhos que eu vendia nas portas de fábrica, de escola, no farol, eu comecei a fazer embalagens personalizadas para as coisas que eu trabalhava, que eu fornecia, os docinhos e tal. E deu muito certo. Porque cada embalagem, quando você trabalha com reciclado, você nunca repete uma peça, não dá. Então, eram peças únicas, embalagens únicas, né? E aí, fez um sucesso danado. E o que aconteceu? É, deu certo financeiramente, eu saí do vermelho, né? Nessa época eu estava construindo a minha casa, eu terminei de construir minha casa e tal. Deu uma reviravolta financeira. E o principal, ele criou uma dicotomia nas linguagens, porque eu comecei a receber muito elogio, muito elogio. E eu não estava acostumada com isso, porque eu estava acostumada com aquela linguagem de É. submissão, né? Sempre crítica, aquela coisa. De repente eu comecei a ouvir, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é criativa, né? Então, assim, em casa eu escutava, não acredito em nada disso, você está se achando. As pessoas falam isso porque não te conhecem, não convivem com você, você não tem nada de especial. Mas eu fui ouvindo tanto os elogios, aquela coisa toda, que mexeu com o meu ego, né? Óbvio, mexeu com a minha autoestima. E ali foi criando um conflito existencial, que a gente fala, né? Eu comecei a dar uns alertas, assim. E aí, com o passar do tempo, cada vez mais, as críticas soavam mais baixinho, assim, sabe? Quando a pessoa tá falando, falando, e entra pelo ouvido e sai pelo outro. E eu comecei a dar mais ouvido aos elogios. E aí, nesse processo, um cliente, um advogado, falou para mim: por que você não volta a estudar, menina? Você é muito inteligente, mas te falta conhecimento. E era verdade, né? Eu só tinha feito até a 8ª série, porque quando eu terminei o ensino fundamental, minha família proibiu de continuar estudando. Eu sempre quis continuar. Isso era uma grande frustração para mim, porque eu vejo o ensino fundamental e médio como um único ciclo. Sempre vi assim. Né? Então, assim, não tinha frustração de ter desistido de ir para a universidade, porque eu entendia que era um outro ciclo. Mas eu me sentia muito frustrada de não ter feito ensino médio, porque eu falava, eu não terminei esse ciclo. Né? E era muito angustiante mesmo. E eu não terminei porque eu fui impedida pelos meus pais. Porque na minha família, as meninas são criadas para o casamento e os meninos para o trabalho. E não era da minha família, não era cultura estudar. Minha família era daquela que falava assim, livro não enche barriga. Né? Então, eu tive que parar, muito frustrada, mas eu tive que parar. E quando o rapaz falou isso, quando o meu cliente falou isso, aquilo, sim, me deixou louca, né? Eu pensei, nossa, agora eu já estou me sentindo mais forte, sou eu que banco a casa, né? Aquela coisa assim de vou peitar, agora eu vou peitar, né? E vou. Contra não só meu ex-marido, mas contra um monte de gente da família.
porque eu fui fazer o ensino médio junto com meu filho mais velho. Então, ia os dois para a escola à noite. Eu fui estudar em escola pública, no meio da molecada. E com todo mundo falando, você vai fazer seu filho passar vergonha, onde já se viu, né? Eu tava com 31 anos na época, ir com o filho para a escola, eu no primeiro ano e meu filho no segundo. Então, era uma piada. Só que assim, meu filho amou a ideia, foi um período muito tranquilo, eu estava realizada, assim, porque eu estava terminando, enfim, aquele ciclo. E ali começou o meu processo de empoderamento. Porque aí eu consegui terminar o ciclo, então já tirei aquela frustração. E quando eu terminei, os meus professores me incentivaram muito a fazer o ProUni na época, que é a prova do Enem, e tinha uma universidade que estava cedendo 18 bolsas para o curso de filosofia, bolsa 100%. De novo, todo mundo na minha cabeça, né? Onde já se viu, universidade é para gente inteligente, é para gente que tem dinheiro, você não tem onde cair morta, não tem dinheiro nem para comer direito, quer fazer universidade. Só que naquele momento eu ainda não pensava em fazer universidade. Olha que coisa doida. Eu queria ter a adrenalina de fazer o vestibular, porque eu achava que a universidade realmente era para gente inteligente e eu não era inteligente, era para quem tinha dinheiro e eu não tinha dinheiro, mas eu queria aquela adrenalina, porque eu achava o máximo quando eu via aquilo na televisão. E aí eu fui participar, né? Cadastrei pelo ProUni 5 universidades no curso de filosofia e fiz o vestibular, que foi onde eu estudei, que foi na São Camilo, que estava dando as 18 bolsas. Para minha surpresa e surpresa de todo mundo, eu ganhei todas as bolsas 100%. A burra, aquilo foi um marketing para mim. Adoro! A burra podia escolher onde ela queria estudar. E eu escolhi a São Camilo, porque ela tinha exatamente na grade o curso de filosofia clínica, que trabalhava as questões psicológicas e sempre foi uma área do meu interesse. Lógico, Fui para a é universidade. compreensivo por tudo que Sim, você passou, você escolher essa matéria, né? Realmente, para super. ajudar e ajudar outros. E Sim, então eu queria muito, né? Aí fiz a universidade, no meio da universidade eu já comecei a lecionar, né? Eu tinha feito uma prova, comecei a lecionar, então assim, foi uma grande reviravolta, imensa, né? Comecei a lecionar, passei no concurso público, então eu era professora concursada, tal, comprei carro, então eu estava me sentindo empoderada, tá? Até eu ir para a pós-graduação. Na pós-graduação é que realmente eu fui entender a arte e foi, de fato, a minha virada. Porque até aqui parece que deu a virada, né? Eu achava. Estava me sentindo empoderada, tinha mudado totalmente o curso da minha vida. Aí eu estou na pós-graduação, nada, desculpa só, você continuava casada? continuava, continuava e no perrengue. No perrengue, porque Ele ele. não conseguiu te parar. Não conseguiu parar, mas atrapalhava bastante o processo, né? E foi uma época para você ver que eu adoecia muito, eu tinha enxaqueca crônica, eu tive diabetes, né? Eu tinha hipertensão, minha pressão estava sempre no topo, porque era sempre conflitante. Cada passo que eu dava para frente, ele tentava me puxar. Então era muito complicado, porque eu ainda era apaixonada por ele, com tudo. Eu queria que ele comemorasse comigo, eu queria que ele vibrasse, né? Eu tentava chamar ele junto, eu falava para ele estudar, sabe? Um cara super inteligente, mas que ele não vinha, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui para falar assim, hoje nós somos muito amigos, muito, sem Ótimo. ressentimento, sabe? Amigo mesmo, ele já fez terapia comigo, hoje é uma pessoa que fala do meu trabalho para todo mundo, sabe? É muito legal. Mas a relação enquanto casal não dava mais, tinha sido destruída já. Mas eu só fui entender isso bem depois, bem depois. Bom isso E que aí você falou, viu, Sol? Muito bom foi, isso que você falou, muito bom isso que você falou, porque, gente, às vezes a gente tem que entender assim, o parceiro ou o pai dos nossos filhos, whatever, ele não é bom para nós como companheiro, mas isso não os faz uma pessoa ruim. O pai da minha filha também me dá bom dia e boa noite todo santo dia. Ele não servia como meu companheiro. As pessoas às vezes confundem isso, né? A relação acaba. Eu sei que é um processo também, né, gente? Não é assim. sim, sim, é um processo. Amanhã. Mas conforme você vai evoluindo, crescendo, se conhecendo melhor e aceitando, usando perdão, como você mesmo falou no início, perdão, gratidão, a gente vai conseguir, isso vai ficando mais leve.
E Muito. hoje eu também me admira. Gratificante hoje, não é? É muito gratificante, sabe? Perfeito. Hoje a nossa relação é 1000 vezes melhor, porque a gente é amigo de verdade, que quer bem ao outro, que torce pelo outro, sabe? Fantástico, né? E assim, e eu não o culpo por nada, porque na verdade eu percebo que assim tudo é aquilo que, por pior que seja a situação, é aquilo que a gente permite que aconteça, né? Então, na verdade, tudo que ele me fez eu permiti, né? A gente pode entrar nisso num outro momento, mas eu permiti, né? Então eu vejo isso hoje. Mas então eu estava lá toda feliz, me sentindo lá empoderada, né? Conquistando meu espaço. Sempre fui uma boa professora. Pode olhar lá no meu Face, que meus alunos até hoje falam de mim. Estava toda orgulhosa, fui para a pós-graduação, que era de filosofia clínica. E aí, numa determinada aula, a gente tinha que avaliar peças de arte, né? Olhar as obras e falar o quanto ela te afetava, qual era o sentimento. Adoro arte, né? Achei assim, vai ser a melhor aula da minha vida. Ali aconteceu a grande transformação. Eu olhei para uma tela que aparentemente é uma tela simples, era uma tela avermelhada, que dava um ar de calor, uma sensação assim do agreste nossa lá do Brasil. Uma mulher de costas, em pé, descalça, e a sua sombra no chão. Eu olhei essa tela e comecei a chorar compulsivamente. Compulsivamente. Perdi o controle total. Fiquei mal, muito mal. Ninguém entendeu nada. Né? E quem tá vendo a live fala assim: ah, mas fica uma tela tão simples dessa, a menina ficou chorando, por quê? Porque eu não conseguia ver a mulher. Eu só via a sombra. E ali eu me dei conta que eu me sentia sombra. Eu não conseguia, eu não via a mulher. Eu me sentia no chão ainda. Eu me sentia uma sombra no chão. Né? E aquilo me fez tão mal na hora, porque eu estava achando que eu estava empoderada e vi que aquele empoderamento era superficial. Eu ainda não tinha trabalhado de verdade as minhas questões. E eu me sentia aquela sombra. Isso eu fiquei mal por meses, meses. E aí, o que eu fiz? Eu estava tão já angustiada, cansada de ficar com aquilo na minha cabeça, fui para a arte para pôr essa angústia para fora. Falei, vou pegar uma garrafa, fazer, tirar isso da minha cabeça. Fui fazer uma garrafa, decorei a garrafa. Enquanto eu estava ali nesse processo, eu esqueci, literalmente, de tudo. Ai, que alívio, alma levinha. De repente, eu estou lá apreciando a minha garrafa, olho para ela, vejo a sombra na mesa. Aí pensei, putz, vou começar a chorar, né? E não foi o que aconteceu. Ali foi a virada de chave total. Por mais que seja uma coisa óbvia o que eu vou falar agora, todo mundo vai falar que ridículo, porque isso é óbvio. Todo mundo, até criança sabe disso. Mas os processos mentais são assim, né? Eles são exatamente para a gente enxergar o óbvio, aquilo que todo mundo está vendo e você não consegue ver. Naquele momento, eu entendi, que eu estava ali um tempão apreciando a garrafa, eu entendi assim, só existe a sombra porque existe o objeto. Eu só estava vendo a sombra da garrafa porque existia a garrafa. Então, se eu via a sombra daquela mulher, existia a mulher. Né? Ela existia. Eu é que não estava conseguindo enxergar. E eu tinha que começar a empoderar aquela mulher. Porque ela existia, ela não era uma sombra. E naquele momento, ali, realmente, começou todo o meu processo. É o que me trouxe até o que eu estou fazendo hoje, o que me faz sonhar, o que me faz projetar futuro. Foi esse momento. Esse momento, aí eu me separei, né? Ali eu vi que era inevitável. Parei de remar contra a maré, me separei e comecei todo o processo de estudo, né? Porque até então eu fazia isso enquanto uma terapia minha, né? Sem nenhuma conexão das coisas, era involuntário. Quando eu entendi esse processo, eu falei, não, né? Eu, enquanto uma apaixonada por pesquisa, eu falei, toda a minha pesquisa vai ser voltada para a psique, vai ser voltada para esse movimento que a arte pode produzir. E por que arte em reciclagem? Porque existem várias terapias com arte, eu inclusive utilizo outras, porque depende muito, né, do que a pessoa quer produzir, mas a arte terapia a partir da reciclagem é por conta dessa ressignificação e da relação simbólica do lixo, né? Porque o lixo é o quê? É aquilo que mata a natureza, né? E os lixos da alma também matam, né? Então, geralmente, as pessoas, quando chegam para a terapia, elas falam, minha vida está um lixo. Né? Usa assim esse termo, porque a gente vê o lixo como essa coisa pesada, inútil, suja, feia. Né? Então, simbolicamente, quando você transforma uma garrafa que estava lá no lixo, atrapalhando a natureza, né? O vidro que é indeterminado,
né, para ficar na natureza. Ele você não consegue, ele não se dissolve, né? Ele vai ficar lá atrapalhando a natureza há 400, 500 anos. E você transforma aquilo que estava lá feio, matando a natureza, em algo novo, simbolicamente, o seu inconsciente vai trazer para o seu consciente o quê? O mesmo movimento para a sua vida. Você também pode transformar os seus lixos em algo novo. Então, você vai ressignificar a sua história. Então, eu costumo dizer assim, a garrafa não vai deixar de ser garrafa. Ela era uma garrafa de vinho, por exemplo. Foi jogada lá na natureza, você pegou, transformou num vaso, num presente, mas ela não deixou de ser garrafa. Então, assim, a nossa história, nossas dores, ela não vai, a historicidade, igual as minhas cicatrizes, não vão sumir porque eu ressignifiquei. Né? Eu não tenho como falar que eu não sofri as agressões que eu sofri, mas o significado dela é totalmente diferente hoje. Antes eu olhava para elas e eu chorava, eu olhava e elas sangravam. Hoje eu olho para elas e vejo um arco-íris. Né? Hoje eu olho para elas e vejo superação, e vejo possibilidade. Então, isso é o ressignificar. Né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar a arte a partir da reciclagem. Né? Por isso o desenvolvimento dos 4 R's. Porque o primeiro R é o reciclar, então é todo o processo do pegar o lixo, do limpar, do revisitar a sua história, porque é nesse processo que você vai revisitando a história para identificar quais são as suas dores, para poder ressignificar, daí vem o segundo R, né? Desarmar as armadilhas conceituais, mudar os gatilhos, né? Ressignificar a sua história, para poder restaurar a sua alma, então vem o terceiro R, que restaurar a sua alma é você se conectar novamente com o seu eu autêntico. Perceba que até o período de eu ter essa luz, vamos dizer assim, eu não estava sendo autêntica. Eu achei que eu estava empoderada, mas eu não era um eu autêntico. Né? O eu autêntico veio depois. Então, é ter esse contato com o seu eu autêntico, qual é o seu propósito. Né? E o último, que é o recuperar a natureza. Né? A partir do momento que eu trabalho com o lixo, simbolicamente, eu já trabalho as minhas questões mentais, eu tenho esse paralelo, eu consigo ver na matéria, né, essa transformação. E aí eu passo a fazer o mesmo com aquilo que eu não, aparentemente não estou vendo. E ao fazer isso, eu contribuo com a natureza, eu me conecto mais com a natureza, e essa conexão é extremamente importante, porque a natureza é vida, então você está conectado com a vida, você está conectado com o belo, que é essencial para você poder sonhar. Então, mesmo naquele dia que você está super mal, adoro os seus vídeos quando você mostra na rua, no parque, por quê? Naquele momento que você pode estar mal, você vê um vídeo desse, você vê o quê? A vida, né? Você vê a árvore lá se movimentando, você está vendo, sabe? É tudo vivo. Então, esse contato com o que é vivo te vitaliza, te revitaliza. Né? Então, essa conexão com a natureza é super importante. Né? Te chama a responsabilidade para com o meio, a importância para a saúde mental, física e social, porque quando você faz isso, você está cuidando da sua saúde e da saúde do outro. Né? Então, esse movimento eu acho importantíssimo. E assim, só para ficar até como uma reflexão, para demonstrar essa coisa da relação com a natureza, eu estou fazendo uma nova pós, como eu falei, eu termino uma, começo a outra, e aí agora eu estou fazendo logoterapia existencial. Né? Sabe-se lá por quê? Né? Porque eu quero cada vez mais fundamentar mais, sabe? Trazer mais informações, porque quanto mais informações, melhor eu também apresento, né, o meu trabalho. Né? E porque eu quero resultado, eu não quero só vender. Eu quero que as pessoas tenham uma vida tão boa como a que eu tenho hoje. E que não estou falando de uma vida necessariamente financeiramente. Eu falo de você se encontrar com você, de você estar inteiro, você estar em plenitude com você. Né? Eu acho isso extremamente importante, que é uma coisa que você coloca sempre, eu acho importantíssimo, que é o autoconhecimento. Né? Então, esse processo, ele me dá autoconhecimento. Perfeito. Então, assim, eu estava no curso e a pessoa fez um relato que eu achei, eu falei assim, eu vou colocar isso na live porque eu achei, é bem curtinho e eu achei tão fantástico que a gente estava lá no curso e a moça, ela recebeu um diagnóstico de câncer. Né? Então, é um diagnóstico super difícil, né? Ela saiu do consultório abaladíssima, ela contando que saiu, né, desorientada e como que vai ser, e aquela coisa toda. Ela disse que ela olhou para um parque, ela disse que o hospital era perto de um parque, e estava um calor infernal, assim. E ela disse que olhou e tinha uma árvore, assim, bem no meio, assim, aquele sol torrando a árvore.
isso é um relato dela. Eu posso depois até postar por escrito para ver que ela falou isso. Eu provo. Que eu achei lindo. Ela falou assim: eu olhei e eu pensei, nossa, como que aquela árvore está aguentando o verão inteiro, esse sol em cima dela, né? E ela disse que naquele momento ela percebeu que tudo era um ciclo, que a árvore aguentava firme aquele sol escaldante e esperava o outono, o inverno, a primavera, né? E aí ela disse isso. Ela falou, nesse momento eu falei, eu também vou resistir, eu também vou passar por esse ciclo. E eu achei lindo aquilo, né? Porque foi o que? Foi a conexão dela com a natureza que deu aquela resposta, aquela força que ela precisava, né? Então, olha o quanto é importante a gente estar conectado, né? Então, eu falo com muito orgulho desse meu projeto, dessa terapia que eu desenvolvo, porque eu vejo que ela trabalha tudo isso, ela consegue sim restaurar, ela é também um meio de econômico, porque principalmente quando eu trabalho no processo do empoderamento, muitas mulheres, a gente sabe disso, ela fica na relação porque ela não tem renda, muitas nunca tiveram, né? E aí, quando ela faz esse tipo de terapia, ela muitas vezes ela produz arte, ela pega gosto e produz arte que ela pode vender e acaba sendo a sua primeira renda. Pode não ser uma coisa assim, não dá para viver disso, mas ela já tem as suas primeiras rendas a partir do trabalho com a reciclagem, né? Tanto que assim, o meu grande sonho para o futuro é ter uma cooperativa, né? Tanto aqui quanto no Brasil, onde eu possa empregar não só mulheres, mas qualquer pessoa nesse processo, né, de vulnerabilidade, de construção de si, para poder trabalhar em todas as etapas, porque assim, tem as pessoas que vai usar a arte como terapia, como eu falei, não é para o mercado, ela vai usar como E o ferramenta casal. terapêutica. Isso, mas numa cooperativa eu posso fazer todo o processo, né? Tem aquele que vai coletar o lixo, aquele que vai preparar o lixo para o artista trabalhar, aquele que é bom de vendas, então ele vai fazer as vendas, aquele que faz a arte, aquele que põe na internet, Internet, todo esse, né? marketing, tem Faz esse o marketing, essa papel. coisa toda. Então, assim, e ainda vamos estar ajudando a natureza, vamos estar ajudando um aos outros. Então, assim, o meu grande sonho é chegar até a cooperativa, né? E vai Não chegar, é? só. E Vou, vou. vai chegar. Porque uma coisa também que de toda live eu procuro tirar, né, não só o tema, mas por isso que eu peço para vocês, tanto quando eu faço expansão profissional, como aqui também, é o meu jeito de fazer live, eu só sei trabalhar assim, e eu procuro que a pessoa traga a sua história para ser motivacional às outras. Então, independente de você ter o talento artístico ou não, você vê que você arregaçou as mangas e foi procurar alguma coisa, um sustento. Calhou de ser nessa parte da reciclagem. Como você vê agora, você já está com essa proposta de criar uma oficina, não, criar algo onde você Cooperativa. cooperativa onde você possa, inclusive, auxiliar outras pessoas, seja como terapia ou seja como um sustento mesmo. O que nós temos que entender, eu também tive o ano passado esse processo do câncer, mas o que a gente tem que entender assim, nós é que fazemos as nossas dificuldades serem um empecilho permanente ou não. A gente está aberto. Você teve vários motivos e fortes motivos para desistir. Você podia Sim, estar lá atrás chorando o que aconteceu e não ter feito nada. Concorda? concordo. Cada um no seu tempo, mas eu acho que Sim, nós estamos aqui com as nossas histórias, não para dizer que somos melhores do que ninguém, mas para isso. dizer, você aí que se sente um lixo, você aí que teve um diagnóstico ruim, você aí que está imigrante em algum lugar, você aí que se sente perdida, olha aqui, tem salvação, existe uma luz. Exato. Eu acho Essa super tem. importante isso, colocar as histórias. Você falou perfeito. Não é, em hipótese alguma, para falar que é melhor. Tanto que eu gosto de colocar, eu sou um ser em construção. A gente está em construção todos os dias. Né? Tem um monte de imperfeições. A questão não é essa. Mas é que as histórias, você faz, quando você está, que a gente falou do óbvio, né? Quando você está na situação, você não consegue enxergar o óbvio. Então aí você não identifica. Agora, quando você está tão distraída ali vendo a live, vendo a história do outro, você começa a mergulhar e fala, peraí.
eu acho que isso também acontece na minha vida. Peraí, eu acho que, olha, eu posso fazer isso, olha, eu posso tentar aquilo. Olha, o autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa importantíssima. No período que eu vivi tudo isso, não tinha tanta divulgação dessa coisa do autoconhecimento, a informação, na verdade. Eu vim de um lugar assim, muito fechadinho, assim, né? Que quanto, para você ter uma ideia, na minha família, houve um momento que eles quiseram me levar para um psicólogo, porque eles acharam que eu tinha que fazer tratamento porque eu gostava de estudar, né? Essa menina não é normal. Tentaram, só não levaram porque na época tinha que pagar, então eles falaram, deixa ela normal assim mesmo, né? Essa menina é doida. Né? Quando eu fui para a universidade, me falaram isso. Já era uma retardada, agora vai ficar mais. Foi isso que eu ouvi quando eu ganhei bolsa 100% na universidade. Então, olha qual era a mentalidade. Então, era muito difícil para mim, criada para o casamento, para ser uma boa dona de casa, para bordar, fazer comida, aquela coisa toda, entender que o meu propósito não era aquele, entender o quanto eu era frustrada, porque era da minha natureza, eu gostava de estudar, eu mentia para minha mãe para ir na biblioteca, que a gente não tinha, não existia internet, nada disso, você tinha que agendar para ver um livro na biblioteca, e eu mentia para minha mãe que eu tinha trabalho de escola para poder ler um pouco, porque eu gostava, né? Então, hoje a gente tem muita informação, então eu penso assim, mesmo quem não pode pagar, né? A live, por exemplo, ela já é uma terapia que a gente está dando para as pessoas. E Ela já lógico. está aqui em conexão com a gente. Ela pode, inclusive, deixar perguntas, né? A gente responder a questão pontual dela. Então, o que eu peço para as pessoas, tanto as que estão participando na live, assim, se não é com você, mas conhece alguém, sabe, divulguem. A gente fala de divulgação, não é só por conta do nosso trabalho, e divulga porque a gente vai ficar famosinha, porque a gente vai ganhar cliente. Não é só isso. É porque ajuda mesmo. Sabe, na época que eu passei por tudo isso, se eu tivesse essa oportunidade, talvez eu tivesse acordado antes. Tanto que eu falo, né? Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Quem foi a mão que me estendeu naquela época? Foi aquele cliente, né? Todos os clientes são importantes, porque eles já vieram me dando aquela luzinha, mas aquele cliente tocou na ferida. Aquele cliente foi como se ele falasse, vai. E eu fui. E olha toda a transformação que aconteceu, né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental. A gente enxergar o que é que está me fazendo mal, o que é que eu tenho que mudar em mim, né? Por que que meu relacionamento não está certo, não está bom, né? Por que que a relação com a família não está bom? Porque a gente pensar que é sempre no outro, a gente não vai resolver, né? Porque a gente não tem domínio do outro. Então, a gente só consegue a partir do eu. O que Tem está que de estar errado machucado. comigo, né? Isso. Né? O que está me machucando, o que está de errado comigo, o que eu tenho que resolver para ser feliz. Seja recuperando a relação, seja saindo da relação, seja com uma relação de casamento, de namoro, de família, de filho, né? Seja lá o que for. Trabalho, que, né? Trabalho, né? Não estou feliz nesse trabalho, quero migrar para um outro. Né? Então, sempre o autoconhecimento, seja com arte terapia, com numerologia, a gente tem aí vários tipos Vai. de terapias e profissionais. Você tem esse grupo que você está reunindo aí tantos profissionais, né? Eu te dou parabéns por isso, é muito bom ter um grupo, né? Tarde, Porque a gente também se apoia, que a gente também precisa, né? A e gente com certeza. precisa da numerologia, você precisa ali da terapia, né? Então, uma apoiando a outra para poder apoiar outras pessoas. Então, é uma corrente do bem, eu falo, né? Então, eu fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite. E estou muito feliz de poder contar minha história, que, aliás, vai estar em detalhes no livro que eu estou escrevendo, né? Gente, olha aqui. Você conhece? Em breve. Em breve tem um livro. Em breve vai estar tá tudo no forninho, gente. Mas está saindo a loja virtual, tanto para vender as minhas peças, que daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho, como também é a loja que as minhas clientes vão poder vender o trabalho delas. Né? Então, na loja virtual já vai ser um espaço para elas também ganharem ali um dinheirinho. E também está o canal. Por enquanto é um canal antigo que eu estou usando, mas tem lá já algumas coisas, mas eu estou fazendo um canal novo, que vai ser o Ócio Produtivo, que eu vou falar de terapia, cada vez eu vou explicando um pouquinho mais pontualmente os 4 R's, todo o processo, e vou ensinar a fazer as peças. Tá? Então, vai ter as lives lá, então o canal está saindo, a loja está saindo, Delícia. e o livro também,
né? Que o primeiro vai ser Você Não é Mulherzinha. Então vai ser toda a minha história e esse conceito que já me acompanhava desde criança, assim, o que que é essa mulherzinha, né? Que falam, meu pai falava muito pro meu irmão, né? Vai fazer peito mulherzinha? Vai não sei o que de mulherzinha. E eu sempre ficava pensando, quem é essa mulherzinha? Porque minha mãe era uma grande mulher, né? Minha avó era uma mulher, eu falei, mas quem é essa mulherzinha? Né? Então, tem um conto que eu vou falar de forma meio que camuflada, vamos dizer assim, sobre pedofilia, então, um conto juvenil, que é Nunca Quis um Sapatinho de Cristal, e está em processo um infantil, que é sobre todas as cores, né? Que eu quero fazer aí para trabalhar a questão racial, que eu trabalhava muito na escola, então já era um projeto antigo e eu estou recuperando todos esses projetos. Quero fazer tudo o que Deus me permitir fazer, no tempo e Tudo ideia, que o sabe? seu Tudo, caminho lhe tudo, né? preparou, você Estou na falou, escola de vou. inglês para aprender o inglês, porque eu quero fazer um mestrado aqui. Vou chegar lá, fazer um mestrado aqui na Inglaterra, né? Vai indo. E a gente vai acompanhando aí. Né? E eu vou mostrar então agora um pouquinho do trabalho. Por favor. Eu te Sei. pergunto se você conhece a Sueli Lopes. Ela está aqui. Conheci, conheci, obrigada pela presença, Sueli, conheci. Porque eu fui na exposição, na galeria dela, foi lá que eu a conheci. Eu conheci primeiro a Juliana Garcia, pessoa linda. Está aqui também. Fiz uma live com ela e ela me apresentou a. Esqueci o nome agora, a Sueli. Me apresentou a Sueli. Eu vi o livro também, acompanhei a live dela na CCBL, né, que ela vai falar de literatura. Já estou Isso é aguardando a próxima quarta. o que eu estou te falando, que nós temos depois a Sueli aqui também, que está com um espaço, um horário, e vai ser muito bom. É isso que eu estou dizendo. Nós temos muito a expandir, a nos, né? A Sim. colaborar uma com as outras, e isso é fantástico. Mostra suas peças, meu amor. Olha, Olha, vou 25. começar com essa aqui, ó, que é uma tela feita de rolinho de papel higiênico. Tá? Então, tem essa. Mesmo processo. Vai pôr lá na galeria? Você falou com o Rodrigo? Ainda não conheci o Rodrigo. É, o Rodrigo não está aqui na live hoje. Olha aí. Fotinhos para ele, ó, isso aqui, tá vendo? É tudo rolinho de papel higiênico. Aí eu tenho garrafas, essa daqui, olha, é um tipo de trabalho. Até colocar meu óculos. Isso Tá, me. Olha só. é um de Isso aí trabalho. serve como vaso, até como uma decoração mesmo. Abstrato. Olha, Exato, com ali. decoração, vaso, é o que eu falo, com presente para alguém. Olha, essa daqui, Olha que lindo. que tem uma ilusão de ótica, parece que tem uma rosinha lá dentro, mas é um efeito de ilusão. Aí eu tenho, que eu faço com. Sabe quando acaba a fita adesiva? Fica aquele papelão? Né? Então, Aham. isso daqui é de aqueles papelzinhos de embalagem de chocolate, aquela parte Ah, metálica. Esse é. Eu uso tudo do lixo, gente, tudo. A pessoa me dá de presente lixo. As pessoas trazem lixo para mim na beleza. sacolinha e entrega de presente. Faz com PET, com garrafas de água, essas coisas. Tudo, tudo. Caiu na minha mão, alguma coisa eu vou inventar com aquilo. Né? Então, é o papel de chocolate, então aí faz esse tipo de vasinho. Aqui é um trabalho, sabe aquelas redinhas de fruta, limão, cebola, aquelas Sei, redinhas? É sei. feito as redinhas, eu faço esse envelhecimento. Meu Deus. E cadê o meu xodó? Ah, sim. Vou mostrar primeiro a luminária de PET. Ah, acendeu. Isso aqui é uma tampa de um vidro, que eu fiz a base, e a PET. Ó, e é uma lumináriazinha. Aí eu tenho o meu xodó, que são as minhas africanas, que são esculturas de papel. Olha aqui. Olha. Ai, você ganhou, foi? Ô, Juliana, tô bem te ouvindo. A Olha, Juliana ganhou uma, eu dei uma de presente para é, ela. deu na tela coragem, tá bom. Olha aqui que eu já tô de olho. Olha só. Ai, Aí que tem fofo. essa. Não, São você tem que vários, né? ir lá para a Casa do Brasil. A gente vai se ver no dia 3, você vai estar lá, não vai? Olha essa. Vou. Dia 13 eu vou. Essa Ai, daqui, ó, você vê, ó, é com as redinhas, tá vendo? Ó? Toda nossa.
Essa ainda está em construção, ainda falta colocar brinquinho, mas eu ponho tudo, pulseira, brinco. Se fizer cabelo vermelho sou eu, tá? Olha, Vou fazer. Você sabe que eu comprei uma lãzinha para fazer? Comprei, vou fazer. Mas é verdade, você me deu uma ideia. A sua vai ser com cabelinho vermelho. tá bom, Bem, Juliana? vou prestar bem atenção no seu visual, porque eu vou tentar fazer quase com uma reprodução. Tá, não Tá vou mudar aqui a muito, Marcinha. mas Deixa eu só tomar ó, aqui um golinho de água. Jesus, olha, Assim, gente, isso que eu separei. do lixo sai a arte, Sai, não é? E olha, sai. deixa eu te contar uma coisa que você falou aí. O nome da minha filha é Iarima, é Yanomami, é indígena. E é onde, quando é do lodo da terra, o sol bate e nasce a vida. Quer dizer, daquele lugar onde você acha que nada vai sair, vem a vida. Até tem a gente que confunde com a flor de lótus, que também ela vem do mangue, né? E é Sim, isso. sim. E a Rima, o nome da minha filha, quando você falou, eu fiquei até assim, do lixo sai alguma coisa produtiva. O nome da minha filha significa isso. Onde, né, tá escuro, onde não, você não dá Sim, nada, o sol vem e diz que ali também tem vida, ali também sim. pode se criar alguma coisa. E é o que você faz, né, filha? Com Por isso que eu gosto de usar o lixo mostrando assim, parece que não tem mais jeito. Igual às vezes a vida da gente, parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, né? Tá jogado. Não, você pode transformar. E o que é legal de trabalhar com a arte e reciclagem, eu posso falar disso com muita propriedade, que eu já faço isso mais de 15 anos, é porque quanto mais você faz, mais criativo você fica, sabe? Muito mais. E o que eu percebi, e estudos comprovam isso, quanto mais criativo você fica, não só para a arte, isso vai para a sua vida. Você tem menos dificuldade para solucionar problemas, porque como você é mais criativo, você amplia muita visão para as coisas. Então, os problemas você encontra muito mais soluções, porque você tem uma mente mais aberta, ela amplia a sua visão, né? Porque você consegue perceber assim, você transformou. Sabe? Eu pego coisas assim que tem gente que fala assim, nossa, mas tem um quadro que não dá para eu pegar agora porque ele está colado na parede. Mas que eu fiz, é uma criação nova, recente, que eu fiz com aqueles lacres que a gente tira de iogurte, de creme cheese, aquele metal. Eu fiz várias rosas, né? Fiz uma tela, ficou lindíssimo. Todo mundo chega em casa, não descobre do que é. Você fala, você acha que foi o quê? E as pessoas ficam. Quando eu falo, não acredito que você pensou em usar aquilo, né? E as pessoas até me dão agora, eles lá, o Monitinho me traz os lacres para eu inventar coisas. Então, as coisas vão surgindo. Eu tenho de tampinha, de garrafa, do lacre. Eu fiz uma tela que ela foi feita aqui em UK e ela está no Brasil, porque ela foi comprada e foi para lá, que é uma africana que eu fiz na tela e o cabelo dela eu fiz tudo com lacre de latinha. Depois eu te mando a foto. Ficou muito, é uma peça que eu gosto muito, né? E foi os lacres, né? Então tudo pode ser transformado no lixo. Então na nossa vida também tudo pode ser transformado. Né? Se a gente transforma o lixo, por que não vamos transformar uma questão na vida da gente? É possível. Pode demorar um pouquinho mais, tem peça que demora uma semana para fazer. Pode demorar um pouquinho mais, mas é possível. Vai ser transformado e vai ficar bonito. E essa seria a mensagem que nós vamos encerrar a live agora, né? Às 9. Essa seria a mensagem, sua mensagem, que tudo é possível, tudo é transformável, né? A gente Tá? só É tem que transformado. acreditar. Só, Exato. eu falei que ia ser lindo, Sol. Eu falei que ia ser Ai, lindo. que bom. Eu tô feliz que deu tempo de falar dentro do tempo que eu falei, é tanta coisa que eu queria falar, será que vai dar? Né? E Ah, deu. ai, faz sim, Sol. E faremos outras e vamos estar, né, no nosso trabalho juntas. Você vai estar no dia No 3 com dia a 3. E vão gente. surgir as perguntas, aí dá Então, para ver no que precisa pontuar mais, igual de repente depois pontuar mais o que são os 4 R's, assim, né? Aprofundando os significados, a fundamentação, né? Mostrar mais peças, sei lá. De acordo com as questões. live lá no Numerologia Márcia Pio de expansão profissional, que Sim, ali sim. vai direto no foco do seu trabalho e quem sabe aí vai ter mais, né, alguma Sim, informação. estou à disposição, Essa né? foi só a primeira, essa só foi a primeira só. E tem Estreando desconto, você. né, para quem participa aí que assiste a live, tá valendo desconto para mim também, né? Então é só entrar em contato comigo, a gente conversa, tanto para arte terapia como conhecer
as outras terapias que eu trabalho, então estou à disposição, tanto para tirar dúvida, como para realizar um trabalho. E gratidão, só gratidão. Lindo, 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 lindo. Sol, você continua brilhando, minha amiga. E se alguém não gostar do seu brilho, já sabe, óculos escuro no povo. Isso. Vamos, Desculpa aí, né? Foi um óculos escuro e tá resolvido. porque o meu brilho eu não vou parar de brilhar. Não tem mais asinhas, né? Eu também, sabe quando você gosta de diminutivo? Não, nós somos muito, entendeu? E é isso, querida. Meus parabéns por essa trajetória. Parabéns pela sua história. Meus parabéns pela sua técnica, pelo seu trabalho, pela sua lição de vida. Nós Obrigada. estamos realmente para isso, né? Para compartilhar e inspirar. Essa é a nossa. Isso. Porque é uma contribuição, né? E eu gosto muito. Eu acredito muito nisso. Assim como as pessoas contribuíram comigo e contribuem sempre, eu tenho. É necessário, né? É um movimento necessário. Você recebe e você doa, né? Senão não tem graça a vida, né? Senão, qual vai ser o nosso legado? Com certeza. Então, para quem ficou aqui com a gente, meu muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Sol, obrigada, muito obrigada por você ter aceito o nosso. E na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui, né? Toda quarta-feira com mais uma a terapeuta fantástica trazendo a sua história e trazendo a semana que vem nós vamos falar de homeopatia. Ai, Ah, adoro! eu tô cavando, tô Eu nunca perco, mas buscando essa daí muito me interessa, porque eu sou super a favor. isso, Gosto eu muito. tô lá indo tirar o povo. Falei, gente, onde é que vocês estão? Tu sumiu todo mundo, tô pegando minha agenda e é isso, pra gente Ai, que trazer para legal. mais Parabéns, parabéns. Parabéns por ceder esse espaço para todo mundo brilhar junto, né? Isso é muito legal. Não querer só para você não ser egoísta. Você é uma pessoa muito que abraça todo mundo, isso é muito bonito, muito gratificante. Então, agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigada a todos que participaram, tá? Beijo grande, gratidão imensa, de verdade. Gente, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até tchau. Tchau, tchau, Su. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.